Fala, turma! Antes de começar esse episódio, eu quero te falar do nosso patrocinador oficial, o Mind Just Criminal. Nós temos um ecossistema de criminalistas que busca resultado através de 5 ferramentas. Uma advocacia técnica, uma advocacia bem relacionada, uma advocacia atualizada, combativa e atenta às cortes superiores. Se esses 5 valores fazem sentido para você e se efetivamente você busca uma advocacia de resultado e excelência, recomendo que clique no link da descrição desse vídeo e venha caminhar conosco. Vamos para cima. Meu amigo, minha amiga, advogado, advogada, estamos de volta. Olha aqui, ó, meu querido amigo João Rezende aí, grande criminalista, estamos de volta. Tava com saudade do último episódio, o João gravou sozinho. Pô, fiquei triste de não poder estar aqui junto, mas agora estamos juntos aqui. Né, João? Vamos bater um papo de altíssimo nível hoje, hein? Ah, só para me apresentar, talvez vocês tenham esquecido de mim. Muito prazer, eu sou André Colares, fundador do Mind Just, estou aqui para conduzir mais um papo muito legal para agregar para sua advocacia aí. Fala aí, João. Muito bom. João Rezende aqui, diretor do Mind Just, advogado criminalista especialista em criminais superiores. E realmente, estava com saudade aí, né? Gravei o último episódio, foi bom também o papo. Thales Cassiano, um monstro, fazendo doutorado aí na Suíça, mas, pô, faltou o André. Aqui vai ser uma conversa aqui, mas vamos lá, tem que aproveitar porque o cara tava aqui, o André não tava viajando e tal. Mas é isso. Mas, fala aí, João. uma pausa merecida aí, né? Pausa agora merecida. Estamos aqui com o Robson, gigante. Vai ser muito bom esse papo. Já tava conversando aqui sobre várias questões. Verdade. Tô bem animado. Robson, se apresente aí pra turma. Bom, meu nome é Robson, eu sou defensor público federal, eu vou fazer, acho que 16 anos já de carreira, e estou no Mind Just há mais ou menos uns 2, 3 anos, talvez. Acho que isso aí mesmo, uns 2, 3, né? E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, com essa equipe maravilhosa, esse trabalho fantástico que vocês fazem, né? Eu estava dizendo aqui para o João antes, eu não me arrependo de participar. Eu acho fantástico o trabalho de vocês, eu acho que a gente tem que se organizar, tem que ter o advogado criminalista, o defensor público, o estudioso da área criminal, ele tem que participar de uma confraria desta, porque senão ele se perde, ele se isola e não recicla conhecimento. Eu tenho aprendido muito com o Mind Just. Robson, ficamos muito felizes, cara, com essas menções. E por um motivo que eu acho que é muito legal, João, e o Robson tem que ser usado como exemplo, cara, pelo seguinte, alguns funcionários públicos, depois que passam no concurso, alcançam ali uma certa estabilidade, alguns, que fique claro, alguns se acomodam, né, param de estudar, param de investir em conhecimento, às vezes até alguns seguem carreira acadêmica, né, o que é muito positivo, mas alguns acabam se acomodando. E o Robson é um cara, um exemplo, nós estamos até aqui para dar uma placa para ele aqui de reconhecimento, que é um cara que é defensor público da União. Quantos anos de carreira, Robson? 16. 16 anos de caminhada, deve estar caminhando aí para... Já está mais para lá que para cá, no sentido do funcionalismo público. E é um cara que, pô, vai nas nossas imersões, inclusive imersões de tribunais superiores, você era o chefe do criminal nos tribunais superiores? Até o ano passado, né? Eu fui coordenador dos ofícios criminais da Defensoria Pública da União, né? Durante, acredito que 8 anos. Olha só. Tá lá nas nossas imersões em tribunais superiores. Pô, um cara que conhece o riscado, tá ali sempre despachando, trabalhando, mas, pô, sempre ali com a gente, trocando ideia, buscando conhecimento. Então, Robson, eu acho que isso é super legal, cara. E você é o primeiro funcionário público que a gente traz aqui, né, João? Primeiro, né? É o primeiro, exatamente. Primeiro, defensor público, inclusive da União, que traz aqui um exemplo para o funcionalismo público como um todo, né, cara? Especialmente para os defensores, de nunca se acomodar, sempre se atualizar, sempre estudar, manter essa troca com a advocacia, que é uma troca absolutamente sadia, né? Todos da defesa. Então, tô aqui logo no começo, eu queria te honrar aqui. Isso aqui, pessoal, é o seguinte, nós temos um ranking nós construímos no meio do ano passado um ranking de vitórias nas cortes superiores. E quando o advogado vai tendo vitórias, ou o defensor, ele vai colocando ali as vitórias. E o Robson, nesse período aí, alcançou mais de 50 vitórias nas cortes superiores. São 50 vidas transformadas, 50 famílias atingidas, 50 famílias que tiveram acesso à justiça. E a gente está aqui agora
reconhecendo ele, dando essa placa aqui para ele, ó. Não sei se dá para ver a placa aí, efetivamente para honrar esse trabalho que ele faz aí tão bem pela Defensoria Pública da União. Então, meu irmão, receba aí com muito carinho, tá? Para nós é uma honra tê-lo conosco aqui no Mind Juice. Então tá aí, ó lá, ó, Robson Souza. Boa. Grande craque. Vamos lá, João, vamos lá, cara, vamos investigar um pouco dessa caminhada aí. Robson, e nesses 8 anos, cara, acho que uma coisa que é muito importante para a advocacia, né, João, é falar um pouco dessa atuação nas cortes superiores. Show. André e João, seguinte, eu vou retificar que não foram, na verdade, eu não tenho 16, eu tenho 18 anos, depois eu fiz as contas aqui do concurso, eu digo, não, acho que eu vou para 19 agora, 19 anos de Defensoria Pública da União agora. Você já começou na Defensoria Pública da União? Não, eu comecei como menor aprendiz do Banco do Nordeste, né, quando eu era adolescente, né, e minha família, todos são concursados, então a gente sempre fez concurso público, né? Trabalhei quando entrei na Faculdade de Direito de Recife, né, na Federal. Eu passei também em vários concursos, um deles foi do TJ de Pernambuco. Posteriormente eu trabalhei na Justiça Federal, TRF da 5ª Região, depois TRF da 4ª Região. E em 2006 eu fui nomeado Defensor Público Federal, né, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul. Então, de funcionalismo público mesmo, tem muito mais tempo, né? Eu tenho um chão, tenho tempo, bastante. Tem chão. Cara, você tá conservado, Robson. Tá bem, cara. Tá bem. O Robson, como um bom criminalista, ele não falou muito as datas ali pra gente não fazer as contas, pois né? cara. Já tava até brincando sobre isso antes aqui. Mas assim, como eu entrei no segundo concurso público, né, foi legal, porque a carreira, na época, ela tinha, acredito que 200... Na verdade, eram 60 defensores públicos federais do primeiro concurso, mais ou menos. O Brasil todo. E aí foram nomeados 150 pelo governo federal, na época. Nossa. Nós éramos subordinados ao Ministério da Justiça em 2006. Então, foi uma tacada boa. E era meu sonho ser defensor público federal. Né? Por quê? Porque eu fazia as audiências, né, na Justiça Federal, auxiliando o juiz, de um lado o INSS, com 2 procuradores fortíssimos, do outro lado, a defensora pública defendendo um cidadão que não tem a menor condição assim, de pagar um advogado e tal. E eu digo assim, eu gosto de pontuar exatamente, isso me tocou, né? E quando eu tenho esse juiz que eu trabalho com ele, é meu amigo. Então, assim, eu digo para ele, todo ano a gente se encontra, ele fala: eu disse para você fazer para juiz, eu disse que você não quis. Não, eu estou feliz onde eu estou. Isso é o que importa, né? Mas é isso. Então, sou de 2006, do segundo concurso. Em 2010, uma carreira meteórica. Já estava no STJ, já. Promovido para a categoria final, porque a carreira era muito pequena. Hoje somos 600, continuamos pequenos ainda. Nós não temos orçamento, as DPEs e a DPU. Né? Apesar do mandamento constitucional, nós não temos orçamento suficiente para crescer mais. Que loucura, cara. Então, a gente vive controlando o orçamento. E um negócio, Robson, que eu acho que você poderia comentar aí, a DPU, vocês atuam nas cortes superiores aqui. Eu sempre vejo que vocês estão atuando, a DPU sempre está atuando em operações muito grandes e diferente das DPS que normalmente atuam para hipossuficientes. Cara, tem casos até que são noticiados na mídia, da DPU atuando para clientes que são, cara, empresários, clientes grandes, clientes de operações grandes, servidores públicos. Cara, como é que funciona essa dinâmica, Robson? Veja bem, André, o Conselho Superior da Defensoria Pública da União, ele estabelece, né, e a orientação para o defensor geral para estabelecer um limite de valor para ser atendido, né, de rendimentos, né, do cidadão. Né? Acontece que em relação ao processo penal, esse limite ele tem que ser relativizado, porque está em jogo não valores pecuniários, mas um valor importantíssimo, que é a liberdade. Né? Então, ela é muito cara. Né? Então, garantir a ampla defesa, o contraditório, os princípios garantir uma defesa segura para esse cidadão, a gente defere essa assistência jurídica, né, e faz o atendimento. A gente procura sempre zelar por um bom atendimento. Né? Então,
em relação a essas grandes operações, nós geralmente, por exemplo, nós temos algumas operações que são famosas, que são da competência, ações penais originárias do STJ, de cargos de prerrogativas de função, por exemplo, e que no meio daquela operação tem agentes de Estado, né, graduados, mas tem também aquela secretária que assinou um papel, tem também um motorista que levou um envelope que não sabia o que tinha dentro. Né? Então tem uma série. Então, geralmente, nós somos nomeados nessas grandes operações para essas pessoas vulneráveis. Então, às vezes, ali é uma operação, envolve pessoas que têm foro por prerrogativa, mas o seu cliente, como você disse, é um estagiário, um motorista do tribunal, que seja, é uma secretária, entendido, cara. Mas, como é um processo que tem grandes autoridades, acaba tendo bastante repercussão e a DPU está no meio ali, mas para hipossuficientes dentro daquele contexto. Exatamente. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos no mensalão, a única absolvição foi foi nossa, né? Do defensor geral, né? Ele oficia junto ao STF, né? E graças à DPU nós conseguimos uma absolvição já naquela época. E qual que era a situação, assim, se puder comentar? Eu não me recordo, né, exatamente a situação dele. Eu sei assim que foi um grande destaque e a DPU surgiu praticamente, assim, foi uma grande vitrine nossa, né? Entendi. Porque o mensalão estava toda semana na mídia, né? E foi a única absolvição? Foi a única absolvição daquela época. Entendi. Entendeu? Mas, assim, foi fantástico, porque a gente entra na dinâmica processual, a gente entra desapegado de valores monetários, a gente quer somente garantir a liberdade, né? Garantir justiça, na verdade, né? Do cidadão. Então, o objetivo seria esse. Muito bom. E, Robson, para entender um pouco melhor o funcionamento da Defensoria atualmente, você falou que o defensor geral, ele atua ali no mensalão, mas quais são os órgãos dentro da DPU que atuam, por exemplo, no STJ, no STF? Você falou da questão da carreira, né, da ascensão da carreira. Hoje em dia, quais defensores com quanto tempo de carreira atuam perante o STJ, STF? Se puder falar um pouco desse funcionamento? Ótimo, boa pergunta. A Lei Orgânica 80/94, que regulamentou a atividade da Defensoria Pública, tanto da União quanto dos Estados e do DF, né? Ela estabeleceu para a DPU, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Federal, 3 graus. O defensor de segunda categoria, defensor que ele atua na primeira instância da Justiça Federal, né? Na Justiça do Trabalho, em algumas regiões, Justiça Eleitoral. E Justiça Militar também. E o de primeira categoria, que ele oficia junto aos tribunais regionais. Então, junto aos TRFs, os 6 TRFs do Brasil todo, né? E a categoria final é a categoria especial, a qual eu pertenço, né? Desde 2010, já são 15 anos. Para a semana eu fazer 15 anos oficiando nos tribunais superiores, STJ, STF, né? Que é a categoria final. Então, e nós, da especial, nós atuamos subsidiariamente em relação ao STF. Nós não atuamos diretamente, a não ser que sejamos designados pelo defensor geral. O defensor geral ele tem sua equipe, né? Então, ele tem 6 ou 8 defensores lá, que eles atuam diretamente no STF. Né? Recentemente, eu fui convidado para atuar naquele processo dos atos antidemocráticos, né? Sim. A DPU foi convidada, ficamos praticamente 1 ano, né? Foi um aprendizado muito importante, muito interessante. Tivemos algumas absolvições, uma delas está até na relação dessas 50, né? Legal. Então, tem morador de rua, teve gente que estava vendendo água mineral, então aquelas pessoas que não tinham nada a ver com o acontecido no dia 8 de janeiro, né? E elas não tiveram assistência de nenhum advogado quis fazer a defesa deles. Então, nós fomos intimados e fizemos. Muito legal. E uma coisa, Robson, acho que você deve ver bastante essa dinâmica das cortes superiores, faz parte do seu dia a dia.
Cara, como é que funciona a relação da defensoria com os advogados? Então tem um processo, uma operação, é muito comum que os advogados às vezes conversem, né? Os advogados daquele processo daí e tal. Existe esse diálogo também aberto com a defensoria? Isso é um negócio sadio? Pô, o advogado procura, ô, doutor Robson, tudo bem? Pô, o senhor tá pelo fulano de tal. Aquela conversa, aquele alinhamento, aquela troca de experiência. Isso é uma coisa legal, é sadia. Queria discutir sobre esse ponto também. André, o nosso relacionamento com a advocacia criminal é fantástico, muito harmonioso. Nós temos aprendido bastante e, ao mesmo tempo, temos trocado muitas experiências, né? Eu digo isso por conta dessas operações, grandes operações que desagam lá no STJ, e a tendência é a gente ter que sempre entrar em contato, né? Porque são ações originárias também. Ações do Tribunal do Júri, por exemplo, que são ações de grande impacto também, né? Nós, quando participamos lá, obviamente, é uma harmonia, assim, fantástica. A gente já tem estudado o processo todo. Os advogados criminalistas também já têm estudado, então a gente já chega lá, a gente sabe o que vai pedir, a gente sabe o que vai acontecer, a gente joga de forma leal. Eu acho que Legal. lealdade é importante, né? E, acima de tudo, ter muitos amigos na advocacia, amigos no Ministério Público, amigos na magistratura, junto às autoridades policiais. Eu Sim. acho que esse networking é muito importante. E Robson, uma questão, cara, que eu queria te perguntar, dentro desse contexto, dessa vivência, especialmente nas cortes superiores, o que você já viu de erros, assim, que advogados cometeram, que você fala, meu Deus, isso aqui, ou defensores, ou até um aprendizado seu próprio, cara, isso aqui não dá pra fazer, pô, isso aqui é uma coisa grosseira, isso aqui foi um erro. Tem algum aprendizado que você pode compartilhar com a gente? Tenho sim. Meu primeiro caso assim, que me impactou foi um caso específico que me lembrou bastante. Eu já estava aqui em 2010, né? E, na época, eu fiz sustentação oral, né? Foi o caso de uma senhora que ela desceu o morro lá no Rio para comprar pão. Com a descrição no inquérito policial dizia que ela estava com a criança no braço e outra criança pequena, foi para comprar pão, né? Só que a cédula era falsa, né? Só que aí o processo todo, aí quando chegou para a defensoria, né, o advogado não assumiu quando subiu o recurso. E o processo estava todo atrapalhado, né? Então, tinha mais, assim, muita coisa para fazer. Mas a vantagem de trabalhar no criminal é isso. Você vai ter que olhar o processo e, opa, peraí. E aí, na época, eu fiz a sustentação oral, sabia que ia perder, perdi, beleza. Vamos estudar aqui o acórdão, aqui, como é que foi que aconteceu. E aí, fui estudar o acórdão e, não teve dolo aqui, não é possível. Ela desceu para comprar pão, R$20. Fosse eu até disse isso na época, na sustentação oral, lá me recordo que foi o ministro. Aí eu disse assim, se fosse eu, algum ministro, algum servidor do STJ, com certeza essa cidadã não estaria presa, porque no mínimo a atendente ia dizer, olha, quem sabe o senhor, a senhora tem outra nota aí, que eu acho que essa aqui é falsa, mas como é uma pessoa humilde, né? Então, assim, não existia dolo, né, no crime. Então, dali, o que é que eu fiz? Eu ingressei com habeas corpus em cima, mesmo para discutir, sabendo que não, meu papel era esse. E aí conseguimos anular a ação justamente por conta dessa falha técnica, né, que ocorreu pelo advogado privado. Nós temos excelentes advogados privados, é bom frisar. Né? Nós temos trabalhos fantásticos lá que às vezes recebemos, rapaz, que isso aqui, coisa impressionante isso aqui, que peça, que trabalho, que às vezes, por questões entre advogado e cliente, às vezes nós é que temos que assumir, né? Sim. Mas, assim, com todo o mais absoluto respeito à advocacia criminal, a gente trabalha junto, eu acho que a gente tem que estar junto. Não, e assim, eu respeito a defensoria no nível absurdo, e eu vejo que muitos colegas também respeitam, porque vocês fazem jurisprudência de uma forma sensacional, assim, né? Verdade. A questão do volume, a questão de casos absurdos, vocês acabam levando para o tribunal e levam muito bem as teses,
A STJ e a STF acolhem muitas questões que são extremamente relevantes para a sociedade a partir da defensoria. Então, assim, o trabalho de vocês é excepcional. Tanto é que, eu acho que eu nunca falei isso aqui, eu cheguei a ser colaborador da DPU. Foi legal. Eu não lembro do ofício agora, mas era do defensor Thiago Takai. Muito bom. Grande, Thiago. Então Thiago é do trabalhista. Então, ele era do criminal na época. Ele era do criminal Ele na era do época, criminal, mas ele estava saindo pro trabalhista. Falou, cara, não aguento mais criminal. Eu, pô, mas melhor área aqui. Mas eu lembro que eu atuei em uns 2, 3 casos ali como colaborador para ajudar mesmo, assim. Legal. E, assim, o trabalho é excepcional. A experiência que ele tinha e a questão mesmo do... Isso que você falou, assim, do desejo de fazer valer a justiça para a pessoa que realmente não tem condição, assim. E um negócio, João, acho que do ponto da advocacia também, eu conheci um grande... no começo, eu comecei no júri, né? E uma coisa que eu aprendi com um grande advogado do júri era o seguinte, sempre que ele ia fazer um júri em outra comarca que ele não conhecia, a primeira coisa número 1, era procurar o defensor público da comarca para entender a cidade, entender como é que era ali a dinâmica do judiciário, qual que era o perfil do magistrado, qual que era o perfil do promotor, qual que era o perfil dos serventuários, qual que era o perfil ali daquela localidade. Porque o defensor público está ali todo dia, né? Com o juiz, está com o promotor ali todo dia, está com os serventuários. Ele é um amigo da corte ali, né? E às vezes o advogado vem de fora, pô, e tem aquela dinâmica. Então, primeira coisa sempre, pô, André, olha quem é o defensor público da comarca aí, pá, é o fulano de tal. A gente procurava o defensor público, e lá, e daí, doutor, como é que é o perfil do juiz, como é que é o perfil do promotor? E, cara, isso dava uma noção e mudava, às vezes, o resultado do julgamento de um jeito extraordinário. Sim. Por informações que não eram técnico-jurídicas, né? Mas que eram absolutamente importantes. Pô, que legal. Perfeito. Pois é. E agora está entrando um pouco mais nessa questão que você até falou da ostentação oral, questão também de pegar ali muitos processos, às vezes, que não foram muito bem trabalhados por algum colega, às vezes acontece mesmo. Em questão de despacho, eu sei que o volume de vocês é muito grande, né? É diferente na advocacia, quando a gente tem ali um volume menor, geralmente, né? E consegue fazer aquele trabalho mais artesanal e tudo. Sim. Como é que vocês lidam com essa dificuldade? É um desafio, você falou questão de orçamento, a gente sabe muito bem que a defensoria deveria ter um orçamento muito maior para ter muito mais gente trabalhando, mas como que você enfrenta esses desafios para entregar um trabalho de excelência como vocês entregam? João, olha, é aquela história, a gente está passando por uma fase que as defensorias e a própria administração pública, federal, estadual, ela tem que copiar o setor privado. Então, hoje é inteligência artificial. Tem que começar, a gente só vai dar conta do volume que nós temos de trabalho com inteligência artificial, com dedicação, com qualificação. Eu sei que é workaholic, trabalha, pô, tô trabalhando, janeiro, tô trabalhando. E com trabalho, né? Muito trabalho. Verdade, mas assim, olha, o Judiciário e o Ministério Público, eles partiram na frente da gente. Sim. Então, é dever, e eu fico muito feliz de saber que o MindJus tem ferramentas de inteligência artificial, né, disponíveis para o associado. Isso é muito importante. Muito. Né? E hoje o advogado, ele tem que se preparar para o direito 4.0. É isso. Né? Então, STF e STJ, né, tá aí. STJ, por exemplo, teve um mutirão, começou acho que em setembro do ano passado. Foi convocando juízes, né? Foi, cada ministro teve direito a 10 juízes. Né? Caramba, muito braço. Mas a quantidade de defensores públicos federais era a mesma. Né? Então a dinâmica nossa foi terrível no último ano. Porque se roda lá, os prazos vêm para cá. Né? E uma característica assim, importante que a gente percebeu é que esse mutirão, com todo respeito ao STJ, e eu despachei com alguns ministros relatando essa dificuldade nossa, parecia assim, né, que é como se fala, né, um pêndulo negativo na jurisprudência, né, vai e volta. Então, nós trabalhamos muito, nós temos um acordo de cooperação técnica com o STJ sobre cartas, que na época era o chefe da unidade da categoria especial, e nós fizemos esse acordo de cooperação com o STJ para analisar essas cartas.
E daquelas cartas a gente verifica que tem... A gente vai olhar o processo no sistema e, opa, tem um reconhecimento ilegal aqui. Opa, Interessante. esse assistido tem direito à redução tem direito à atenuante do tráfico privilegiado. Não, vamos Legal. aplicar. O que é que fazíamos e o que é que fazemos? Habeas corpus e contra o acórdão do TJ. Né? Sim. Porque a competência é nossa, STJ, né? A atribuição da DPU, né? No STJ, né? Prioritariamente, né? As DPEs, elas têm hoje escritório, todas elas, em representação em Brasília. Então, a gente só atua nesses casos específicos. E nós estávamos muito bem, muito bem. De repente, a partir de setembro, com esse mutirão, nós percebemos que nossos HCs eram todos padronizados, com a decisão padronizada, né, dizendo, não é o caso, tem que ser revisão criminal. Então, assim, puxa vida. Então, a gente fez um acordo de cooperação, a gente analisa, trabalha e, de repente, a gente não está tendo o retorno que a gente teve. Né? Mas o trabalho continuou, então a gente tem que recorrer para o STF. Né? E tem que tentar corrigir ao máximo esse erro judiciário, né, que ocorreu. Né? O Robson, muito legal você trazer essa visão, complementou muito assim, a minha visão que eu já estava tendo da advocacia. E eu falei, estou falando já faz um tempo, desde o meio do ano passado, a gente vê um pêndulo, está indo uma jurisprudência também, né? Defensiva, casos em que o HC ele tinha a concessão da ordem de habeas corpus de ofício para poder sanar alguma nulidade ou então sanar alguma ilegalidade. Hoje em dia, assim, está muito difícil conseguir passar pelo HC. Eles estão indo muito no sentido de, olha, os habeas corpus substitutivos não devem ser utilizados. Se cabe algum recurso, alguma ação própria aqui, como a revisão criminal, faça por esse caminho, porque eles estão reclamando muito. A gente vê os ministros reclamando, dando entrevista, porque eu recebo 50 HCs por dia no meu gabinete, não sei o quê. Então a gente tem que ler realmente, e você falando isso, vai exatamente no que a gente vem percebendo. Assim. E até no episódio do Mauro Neto, a gente conversou muito sobre isso, né? Muito, cara. De estratégia de como fazer a gente forçar o STJ a sanar essas ilegalidades, apontando que o quê? O problema está no TJ. Exatamente. O problema está no TJ e no TRF. Os tribunais não estão seguindo jurisprudência. Então, assim, até a gente impetrar HC ou então no RESP, enfim, para falar, olha, se subsidiariamente não houver a concessão da ordem de habeas corpus de ofício ou a nulidade não for reconhecida, que determine que o tribunal o faça ou sane isso que está sendo pedido. Porque, assim, a culpa não é nossa, a culpa é do tribunal. Exatamente. A gente está apenas aqui lutando pelo direito, mas, infelizmente, os tribunais, tanto regionais quanto os tribunais de justiça, não estão seguindo a jurisprudência. Exatamente. Se seguissem a jurisprudência do STJ, ficaria muito mais tranquila a nossa vida, né? Então, infelizmente, a gente tem esse desafio mesmo. E fico feliz, assim, João, de conversar com um advogado criminalista e perceber que a dificuldade também que você teve, nós também tivemos, né? Justamente é esse pêndulo negativo de jurisprudência defensiva que teve de setembro para cá foi terrível, terrível para a gente. Porque cada negativa dessa, André, demanda mais uma etapa nossa de trabalho. O agravo regimental vai ter que vir. Agravo regimental. Vai ter que vir. Né? Então, exatamente. Então, é assim, uma coisa que poderia ser resolvida, porque está claro, né? Tá bem explícito lá. E nós temos um dos TJs que são emblemáticos em relação a essas questões, né? Da jurisprudência do STJ. E justamente naquele tribunal é que a gente, poxa vida, a gente teve decisões há 2 meses atrás, assim, favoráveis. Como é que agora não está podendo mais? Então, realmente é difícil. A vida do criminalista, o advogado criminalista, ele não tem sossego. Sim. O Robson, você estava comentando agora sobre despacho, né, que você despachou com alguns... Eu acho que é uma coisa legal também da gente tentar explorar um pouco da sua experiência. Na sua visão, na sua experiência, o que um bom despacho tem que ter e o que não pode faltar num bom despacho e práticas que não devem ser levadas adiante num despacho. Quer dizer, o que fazer e o que não fazer num despacho com o ministro do STJ pela sua experiência? Joia. Boa pergunta também. André, é o seguinte, como é que era a dinâmica anteriormente? Nós íamos para o STJ, né, 5ª e 6ª turma, né, nós fazíamos nossa sustentação oral, nós tínhamos 15 minutos. 15 minutos. Veio a reforma,
né? E veio a reforma da lei e introduziu também no agravo regimental a sustentação oral, né? Isso criou pânico no sistema de justiça. A gente percebeu justamente isso. Então, foi alterado o regimento interno do STJ para 5 minutos, né? Então, isso aí você ficava lá, um monte de advogado, assim, ansioso. Os ministros também ficavam, assim, tem matéria simulada aqui, vocês estão recorrendo, estão vindo para cá fazer sustentação oral, não precisava, então. E aí, a partir disso, eu percebi o seguinte: eu acho que despachar é melhor. Por quê? Sensacional. Eu me recordo do doutor Sebastião, o ministro Sebastião, ele dizia assim: olha, nós temos hoje a pauta seguinte, tal. HC tal, essa matéria está simulada, essa aqui tal. E ele mesmo ficava aí resignado. E nós também, naquele desconforto de ficar esperando, justamente com os outros colegas, né? Sim. E falar rápido. Então, eu e outros colegas começamos a despachar com os ministros, né? Aí veio nova alteração, agora o despacho é com assessoria. Perfeito, continuamos com assessoria. E você não é chegar e marcar, né? Eu cheguei hoje, que antes era assim, né? Você chegava, será que eu posso falar com a assessoria? Nem isso, hoje você tem que passar um e-mail, tem que agendar. E aí Vocês também têm que passar e-mail, agendar? Quem faz temos. É o próprio defensor ou tem um time ali que faz para vocês? Nós tivemos redução de quadro no ano passado, perdemos vários funcionários, né? Colaboradores, estagiários, né? Eu tô voltando sem ninguém no gabinete. Eu que estou fazendo, começar a fazer agora, né? Marcar, agendar e tudo. Mas assim, voltando à tua pergunta, né? Que eu dei esse gancho, mas assim, eu queria realmente chegar ao que precisa. Lembra dos 5 minutos que o agravo regimental lá? Então a gente tem que ser claro e objetivo em 5 minutos. E eu aprendi isso fazendo a sustentação oral lá. E eu trouxe para o despacho os 5 minutos. Legal. Objetividade. Dizer, ministro, ou doutor, assessor, tal. Olha, trata-se da situação essa, né? A jurisprudência do STJ é favorável. Vou até informar aqui os números dos precedentes. Inclusive, eu irei protocolar os memoriais esta semana, já para deixar bem amarrado. Então, é uma situação já consolidada, né? A situação do assistido se enquadra justamente nessa possibilidade. Então, o que nós queremos é isso aqui. Fantástico. Em 5 minutos. 5 minutos. Então, a gente tem que ser prolixo, a gente tem que evitar a prolixidade a todo custo. Tem que ser objetivo, claro e objetivo. Sempre. Pô, que legal, Robson, muito bom. Não, eu vou até reduzir meu tempo, porque eu sempre coloco o alarme, falo aqui, ó, excelência, ou então quem me atende, né? Geralmente eu falo 7 minutos, que é tipo um número meio quebrado, assim. Aí eu boto o alarme, mas eu vou reduzir para 5, porque show. Agora que você falou. Mas realmente tem que ser muito conciso e memorial. E a gente vê esse movimento também no STJ como um todo. Inclusive lá no Mais Justo a gente publicou um corte lá da Nancy Andrighi, da 3ª turma. Ela falando, usem os memoriais. Isso. Não é para ficar aqui lutando para conseguir sustentação. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Mas se a gente for pensar de forma estratégica, como resolver, sem ser pela OAB, né? Como que a gente pode resolver agora, hoje? É focar nisso que os ministros estão falando. Memorial, despacho conciso e ficar em cima do gabinete, né? Infelizmente, a gente tem que ficar em cima. Porque a gente está perdendo a luta. A gente está perdendo agora sustentação oral gravada, tudo isso assim a gente está perdendo. Enquanto a OAB está lutando, a gente tem que fazer de forma estratégica exatamente a situação. A sustentação oral gravada é terrível. É terrível. Nos atos antidemocráticos, né, junto ao STF, nós fomos intimados, né, para fazer sustentação oral gravada. Só que era aquilo ali uma coisa praticamente robotizada, né, porque as acusações eram as mesmas, né, atentado violento, golpe de Estado e tudo. E a denúncia era a mesma do Ministério Público, nós refutávamos da mesma forma, né? E, ao mesmo tempo, nós não tínhamos uma forma, por exemplo, assim, de... durante a fala do ministro, excelência, questão de fato, nós estamos tratando aqui de
A situação é essa. Não é essa que o Ministério Público tá afirmando e nem é a que Vossa Excelência está fazendo. Então, eu acho assim que a grande dificuldade nossa da sustentação oral gravada é justamente essa. Esse poder fantástico que o advogado tem de intervir na hora. Uhum. Isso aí, essa é a grande dificuldade que acarreta essa questão da sustentação oral gravada, sabe? Então, nós temos que repensar justamente o sistema de justiça para que seja eficiente, mas sem tolher nossas prerrogativas, né? Porque daqui a pouco nós vamos colocar um robô, né, da Tesla para fazer a sustentação oral gravada para a gente. E aí a gente joga lá no vídeo. E fica o julgamento de fingimento, máquina, né? de fingimento. Eu finjo que eu tô lendo, eu finjo que eu Isso. tô debatendo, eu finjo que eu tô julgando. Vamos fingir e condenam todo mundo, assim. Exatamente. Tá Então, esse é o grande perigo. Não dá certo. Né? E o advogado, o papel do advogado é justamente isso. Ir lá e dizer, não, opa, não é isso que está acontecendo, não. Ele tem que ser na hora. Né? Então, muitas vezes a gente despacha, mas a gente percebe, assim, que não, acho que não deu. Aí você tem que despachar com outro Sim. ministro da turma, também para ver se convence, né? E é isso, João. Agora haja tempo, né? Com tanta negativa, quantos processos negados, crescendo mais o acervo nosso, né? Por conta disso. Mas... E como é que vocês organizam? Como é que você... Cara, sua rotina é como se fosse a rotina de um advogado, né? Privado. Exatamente. A gente tem prerrogativas, né? Na lei orgânica, o prazo em dobro, né? Isso é muito bom, isso é importante. Né? Como você falou, nós temos um diferencial assim, em relação de tratamento ao período judiciário, isso é verdade, né? Não tanto como nós gostaríamos que fosse em relação ao Ministério Público, em relação a outras situações, mas nós achamos importante que a gente tenha um modelo de administração que seja espelhado na advocacia privada mesmo. Sim. Sabe? Eu acredito que a dinâmica da advocacia privada tem que ser estudada pela administração pública, os jurídicos da administração pública, para poder fazer andar, para ter qualificação. Isso é muito importante. Um negócio legal que a gente falou aqui nesse contexto, né, João, que eu acho que soluciona muitos problemas e até um mérito do João na construção das nossas inteligências artificiais ali. A primeira que a gente lançou, né, João, foi o Memoriais IA, que até o João que validou ali, testou nele primeiro, né? Fez, ajustou, fez de novo, ajustou os prompts até que saiu lá aquele agentezinho de IA. É uma coisa que, sem dúvidas, pode ajudar muito qualquer defensor público, qualquer advogado que tem uma rotina muito corrida, né? Imagina para um defensor, às vezes ele gastaria uma tarde de produção, que ele gastaria talvez 3 horinhas, se for rápido, 2 horinhas para fazer um memorial. Ele joga ali, o memorial sai em 3 minutos, ele só vem fazendo aquele ajuste fino, ele gastou 20 minutos para fazer um memorial top, né? Exatamente. Em 2 horas, cara, ele vai ter feito uma dezena de memoriais. E aí só vem ali despachando com cada ministro, enfim, ajuda muito. Então, de fato, é uma coisa que a gente está trazendo para a advocacia, uma iniciativa capitaneada com muito sucesso pelo João e que, sem dúvida, se a defensoria implementa, seria um sucesso absoluto, ganho de produtividade imenso, né, em escala. É isso, as ferramentas a gente tem que usar para aumentar a produtividade. Isso. A própria questão dessa IA, que a gente está com 5, mas essa do memorial, eu orientei o programador exatamente como eu sempre fiz memorial na vida inteira, assim, sabendo como funciona, porque eu trabalhei em gabinete desembargador. Então, receber memoriais. Então, assim, aprendendo antes lá no tribunal e depois indo para a advocacia, primeira coisa, o resumo da demanda inteiro tem que estar no primeiro parágrafo, teses principais no desenvolvimento, pedidos de forma concisa no final. A IA está configurada exatamente para isso. Se pegar a petição e colocar lá, ela identifica quais são as principais teses da peça, identifica a demanda como um todo e faz um resumo do primeiro parágrafo, e depois traz os pedidos de forma muito fundamentada, bem específica, bem concisa. Muitas vezes cabe em uma página. Então, memorial tem que ser, a gente sabe, se memorial de 2, 3, 4... Sim. Felizmente, os servidores têm muita demanda, se a gente for pensar, Sim. são 33 ministros, colocar 10 aqui do criminal, 10 do criminal para receber a demanda do país inteiro, realmente eles têm uma demanda gigantesca. Então tem que ser de forma estratégica, né? Sim. Levar de forma concisa, tem que saber fazer.
Então, assim, realmente a ferramenta está orientada para isso, configurada para isso. Muito E legal. tem que fazer os ajustes finais ali, mas não só na defensoria, mas na advocacia. Sim. A gente tem que aproveitar as ferramentas para ganhar tempo e ser mais produtivo. E isso, João, acho que é um negócio legal, isso não é robotizar, né? Isso é uma coisa que é você aliar a tecnologia para ganhar produtividade no seu artesanato, né? Então é aquela coisa de usar instrumentos para tornar mais eficiente o trabalho artesanal. É uma coisa que eu sempre falo, assim, na época que veio o Word, surgiu o Microsoft Word, antigamente o pessoal tinha que fazer a formatação à mão lá, ajustar, alinhamento, não sei. Aí você vai falar assim, não, eu prefiro perder tempo fazendo o alinhamento, o ajuste à mão ou de forma automática. Claro, de forma automática. Então, hoje em dia, a IA, que é a inteligência artificial generativa, ela vem com base na linguagem. Então, ela ajuda na linguagem. Ela vai pegar as informações da peça e vai transformar no memorial, exatamente. Em vez de demorar 2 horas você fazendo isso de forma manual, Sim. faz em 1 minuto. Mas aí vem o trabalho humano, que é a questão da revisão, da estratégia por trás daquilo, né? Exatamente. Então, é o que a gente tem que ver, assim, a atuação do advogado e do defensor também, no criminal principalmente, está virando muito mais uma atuação estratégica de pessoas que têm experiência, que têm visão e que sabem atuar de forma estratégica no processo, do que fazer o manual, né? Ficar teclando ali. Hoje em dia é uma coisa que realmente tem que pensar assim, o que eu posso aproveitar para ser mais produtivo e poder levar melhor a demanda para o tribunal para conseguir ter um melhor resultado. Perfeito. Eu acho que o sistema de justiça ele tem que equalizar, né, justamente isso, para poder a gente, todos os atores entregarem justiça, né, para o cidadão. Né? Então, mais uma vez, essa questão da sustentação oral gravada não é sustentação oral, é gravação. Né? Então, eu acho que tem que ser revista a resolução do CNJ. Tem que ser revista urgentemente. E um negócio, Robson, um incômodo da advocacia também é a questão julgamento virtual. Terrível. Como é que vocês lidam com isso lá? Olha, é terrível. Quando eu sou intimado para sessão de julgamento virtual da semana tal a semana tal, meu caro, olha, bate um desespero, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer... Correr com os despachos. Despacho. Urgente. Todos os ministros. Tem que ser todos os ministros. Sim, aí memoriais, assim, sabe? Aí, eu digo, porque a gente sabe, a gente está no dia a dia. Foi pro virtual, a gente vai levar. A chance é muito baixa. A possibilidade é muito difícil. Então a gente vai ter que fazer esse trabalho. E ainda bem que não criaram o despacho gravado ainda. Não estou querendo dar ideia aqui para o sistema de justiça, mas pelo amor de Deus. Corta essa parte aí, Bruto. Mas assim, é muito mais objetivo e produtivo você despachar, né? O bom é isso, né? Você diz, olha, você chega lá, o processo é esse e tal. Até mais, você fica até mais à vontade do que se estivesse realmente na sustentação oral. Sim. Né? Não. Então, assim, repito, o sistema de justiça precisa ter sensibilidade. Também não pode ser uma coisa tão mecânica, tão gravada, né? Senão não tem sentido. Razão de ser, não tem sentido ter judiciário, ter acusação, ter defesa, não tem sentido. Muito bom, Essa muito bom. Minha modesta opinião. E em questão de peticionamento, assim, você falou que você está meio sem equipe, você que está fazendo mesmo um peticionamento ali, mas questões que você vê com base em volume que vocês têm de trabalho, assim, com base em muitos casos, o que funciona melhor ali, questão de peticionamento, na redação? A gente sabe que tem alguns defensores, eu prefiro colocar ali a ementa, sempre escrever de forma concisa e tudo. Como é que vocês colocam como balizas para a defensoria nessa atuação aí? João, a gente tem dependência funcional, né, igual a outros órgãos, né? Isso faz com que cada um trabalhe de uma forma diferente. Isso é um negócio interessante. E eu procurava sempre, quando era coordenador do criminal, tentar ter uma linha assim de estratégia, de formulação de pedidos e mais, e tratar essas demandas também com o STJ, né, para alinhar tudo, né?
E era uma dificuldade, sempre foi uma dificuldade muito grande. Então, assim, poucos aqui realmente modificavam, ajustavam seus recursos, suas petições. Então, a gente tem uma grande dificuldade em relação a isso. É diferente de um grande escritório de advocacia, né? Que você tem os advogados e eles fazem, a peça desse caso Desse é essa aqui, o padrão né? nosso é esse, é diferente. Mas, assim, eu me recordo, nesses 15 anos de atuando no Tribunal Superior, uma reunião com a ministra Maria Tereza, né? E nós fomos, eu e acho que uns 4, 5 colegas, né? E uma coisa assim interessante, que disse, olha, vocês colocam, já, quanto tempo faz? Acho que faz uns 8 anos, foi 2012, 12 anos já. Então, ela disse assim, e eu achei fantástico, ela é oriunda da advocacia, né, a ministra Maria Tereza. E ela disse assim pra gente, olha, vocês não precisam fazer petições extensas. Vocês, no final, intimação pessoal da Defensoria Pública da União, prazo em dobro. Todos nós sabemos, todos os juízes do Brasil sabem e respeitam a prerrogativa de vocês. Vamos ajustar essas peças. Então, assim, coisas simples, assim, mas, na verdade, aí você iniciava já em prazo em dobro, você perdia uma página, né? Então, essa dica dela foi fantástica naquela época já. E eu procurei convencer os colegas, né? Então, alguns, pô, legal, vamos em frente. Mas outros, não, eu vou continuar fazendo do meu jeito, porque eu ainda profissional. E a gente respeita também, né? Mas, assim, dentro daquela perspectiva que você iniciou a conversa hoje do serviço público, que a gente tem que se qualificar, né? Então, não por acaso, né? Hoje, minhas petições têm, um HC tem 6, 8 páginas no máximo, né? Regimental também, né? Memoriais eu filtro em 2 no máximo, né? Mas tem a IA agora que ajuda bastante, né? A IA do Mais Injustos ajuda bastante. Então, assim, temos que nos qualificar, fazer sempre o melhor, né? Seja no setor privado, seja no setor público. Isso vai do atendimento ao assistido, atendimento ao cliente, vai para a confecção da peça, uma peça de qualidade que seja lida, né? Eu me recordo aqui numa aula do Mauro Neto, né? Latui, fantástica, né? Sobre a redação dos HCs, a gente não poderia ser muito prolixo, escrever muito, assim, fantástico. É o que a ministra Maria Tereza já dizia em 2012 para a gente, né? Então, cara, e essa é uma pauta antiga do judiciário, né? Do que eu estou falando. E é uma coisa que eu sinto que está sendo mais enfática mesmo e aproveitada e colocada em prática na advocacia agora. Até me lembro, cara, quando eu comecei meu primeiro estágio, cheguei ali, meu primeiro HC que fui fazer, me deram um modelo e eu me lembro que o modelo era extenso, sabe? Tinha 20 e tantas páginas. Quando eu terminei o habeas corpus que me deram para fazer, deu assim umas 9, 11 páginas, eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que eu vou escrever a mais aqui para poder... Isso, né? O pensamento, cara. Não sei se você já passou por isso. É o pensamento de faculdade, né? Tem que atingir o número mínimo de páginas do fichamento, vou encher linguiça, Falei, meu Deus, o que eu vou acrescentar? E daí você caçando sinônimo no YouTube, no Google, caçando um jeito de escrever mais alguma coisa. Sim. Sendo que, pô, já tava ali, né? Pô, não tinha que escrever mais nada. Mas se você pegar o modelo, daí tinha lá aquela jurisprudência antiga, citação doutrinária, o modelão do escritório. Sim. Isso é uma coisa que é muito legal, né, cara? Acho que agora a advocacia... A gente tá avançando. Pô, acordou, isso tem sido dito com mais incisividade, e essa é uma questão que já está sendo dita apesar de alguns advogados ainda não escutarem, já está sendo dita e praticada por muitos. Muito legal isso aí, muito legal isso aí. Ô Robson, uma questão, cara, que eu queria explorar um pouco contigo aqui, que eu acho que é legal explorar dessa experiência, ainda que rapidamente. Volta e meia a gente tá conversando, você me diz, André, eu tô na Amazônia, tô em tal lugar, mexendo aqui numa operação de trabalho escravo, numa operação de garimpo, numa operação... Cara, como é que funciona isso? Qual que é a ideia disso aí? Como é que é essa dinâmica? Você até falou, pô, André, eu até te pergunto, não, a gente usa roupa tática, é uma coisa diferente. Cara, me conta um pouco disso aí pra gente, a título de curiosidade mesmo. Assim, muito legal.
Vamos cortar essa parte. Assim, é bem interessante, porque dentro da Defensoria Pública, a Defensoria Pública é um órgão constitucional voltado para a cidadania e defesa dos direitos humanos. E dentro da instituição, a exemplo do que existe com o Ministério Público, existem GTs, né, que nós fazemos parte. Então, Entendi. grupos de trabalho, GTs. Né? Sim. Então, nós temos o GT indígena, nós temos o GT afro, que trata da questão dos quilombolas, para garantir a demarcação das terras. Nós temos GT relativo à reforma agrária, para garantir justamente que o governo entregue mais imóveis para a reforma agrária. Nós temos também o GT contra o trabalho escravo, né? E as operações, elas são articuladas com outros órgãos, né? Ela é chefiada por um coordenador, que é o auditor fiscal do trabalho, e o Ministério Público do Trabalho participa, a Defensoria Pública da União também. Às vezes, quando é necessário, principalmente no norte do país, onde tem grandes deslocamentos, até o Exército ajuda nos deslocamentos, na questão de acampamento no meio da selva, né? E também na questão da segurança da equipe, a polícia, tanto a militar quanto a federal, também nos auxilia. Ô, Robson, mas a Defensoria Pública está ali para quê? Para garantir que os direitos e garantias individuais da pessoa que muitas vezes vai ser presa em flagrante, ele seja respeitado? Assim, qual que é a função da Defensoria no meio da confusão ali? Prioritariamente, numa operação dessa, por exemplo, trabalho escravo, a defesa nossa é daquele trabalhador que está sendo resgatado em condição degradante. Entendido. Tá? Então, nós vamos pleitear para ele algum benefício previdenciário, de repente ele possa ter, e a fiscalização do pagamento das verbas rescisórias trabalhistas. Tá? Nós podemos fazer isso em acordo. Né? Nós podemos estabelecer também o dano moral coletivo. Geralmente nós dividimos, o MPT entra com o dano moral coletivo e nós ficamos com dano moral individual. Também na defesa do trabalhador resgatado. Entendi. Eventualmente, porque nós já nos deparamos, André e João, nós já deparamos situação que a gente não sabia quem era de tanta pobreza. A gente não sabia nem quem era o explorado, nem o explorador. Nossa, caramba. Meu Deus. Porque Então atuava pelos dois ali, assim. Então a gente, peraí, Nossa. a gente precisa de um defensor aqui também para defender o em tese, empregador, né? Entendi. Que estava com aquele trabalhador lá há tanto tempo. Geralmente na área rural tem muito, né, dessas questões, né? E a gente tem que garantir o direito deles, mas ao mesmo tempo a gente tem que também fazer uma defesa com outro colega, né, para não ter colidência de defesa, em relação às audiêncies que vai ter. Nós fazemos audiências extrajudiciais também, para conciliar antes de qualquer outra medida. Mas, eventualmente, se tivermos que ingressar com alguma reclamatória trabalhista em relação a essas vantagens e tudo, ou uma ação de dano moral individual, e se a outra parte também for hipossuficiente, ela vai ter direito a um defensor público. Outro defensor público. Eventualmente até a custódia, né? Se tiver audiência de custódia ali do outro, né? Exatamente. Né? Geralmente, nós vamos com 2 defensores para essas missões, porque elas são muito longas e são muito trabalhosas. Então, é pouco defensor, não é não? É pouco defensor, mas você imagina assim, quantos AGUs tem, né? Quantos advogados da União temos hoje? Acho que 12. Sei, não tem ideia. Numa época dessa era 12. Pouca gente. Nós temos 600 defensores públicos federais. E nós não temos orçamento para aumentar. Nós temos muitos cargos vagos a ser preenchidos. Às vezes vai ter que pegar aquela solução de alguns órgãos do MP, né, que estão fazendo, até está sendo bem questionado, que é a questão do estágio de pós-graduação. Aí o pessoal reclama, porque aí está burlando o concurso público, mas ao mesmo tempo está dando força de trabalho também para o órgão. Então é uma solução que está sendo interessante. Assim. É um grande paradoxo. Nós estamos ingressando agora na residência jurídica, né? Isso, esse programa. E a carreira está pensando, assim, repensando, poxa vida,
Tudo bem, nós estamos realmente cortando orçamento, mas será que esse residente jurídico ele está Vai dar sendo conta, integrado Sim. à cesta básica social que nós tanto lutamos a favor dos nossos assistidos, né? Sim. Não seria talvez assim, você que tem esse viés filosófico, né, João? Será que está sendo realmente, a DPU realmente está seguindo a orientação de respeito ao cidadão mesmo? Sim, Porque existe a questão da valorização do residente jurídico, que ele não vai ter custo previdenciário, não vai ter custo Sim. social para a União. E a bolsa é baixa também, né? E a bolsa complicado, é complicado. baixa, então assim, é terrível. E a carga horária também vai ser maior do que a do estagiário. Sim. Mas o custo para o orçamento da DPU, eu estou falando do nosso caso, é altíssimo, né? Então a gente Sim. teve que cortar estagiário e colaborador. Agora vai ser residência jurídica. E mesmo assim a gente não tem muita margem. Sim. Eu não sou o defensor geral, né? Mas para dizer se tem ou não, mas nós sabemos no dia a dia, né? Então, pelos cortes que estão tendo ultimamente, nós sabemos que a margem é curta. Que loucura, cara. Loucura, né, João? Muito E é muito bom. legal, cara, pegar essa experiência, Robson, sua, cara, que tá, assim, apesar de fazer uma atividade parecida com a nossa, o João tá mais no dia a dia aí, mas de um outro olhar, de uma outra perspectiva, e ver que em muitos momentos tem uma interseção, tem uma série de coisas que a Defensoria Pública aprende com a advocacia privada e vice-versa, né? Essa é uma troca, poxa, super legal. João, o que você tem mais de pauta aí, cara, pra gente explorar com o Robson aqui? Cara, mas a questão do júri que você falou de alguns júris aí, legal. eu acho que vocês atuaram na chacina de Unai, né? Ou não? Não me Teve recordo. alguém ali? Não me recordo. Que eu tava tentando lembrar se teve algum réu hipossuficiente. Mas se puder falar a questão do júri federal, acho que é um tema É legal interessante. isso aí. O júri federal é um grande desafio para todo mundo, né? Deixa eu só fazer um comentário, Robson. Eu trabalhei no escritório, lá a gente tinha um júri federal de gigantesca repercussão. E aí, o que aconteceu na época, cara? Como isso não faz parte do dia a dia da Justiça Federal, eu me lembro que, e faz parte do dia a dia de um juiz do júri, óbvio, né? Ele faz júri toda semana, 2 vezes por semana, às vezes até mais. E eu me recordo, a gente tinha um bom relacionamento com esse juiz, e eu me recordo que a juíza federal, na época, ela ligou pro juiz para se orientar. Eles não sabem o que fazer, não. Não Porque- sabe, não sabe. Cara, o que eu vou fazer aqui? Eu me lembro que adaptaram uma espécie de auditório, eu acho mesmo. Adaptaram o auditório, transformaram o auditório como se fosse um Pra ser o salão do plenário júri, ali, para ser o aham. plenário ali, para acomodar, porque não faz parte do dia a dia mesmo, né? Não, e só complementando, tem um amigo meu que é juiz federal, eu não vou falar o nome aqui, mas ele me confessou, falou, João, semana que vem eu vou fazer meu primeiro júri, eu tenho 12 anos de carreira. Primeiro júri federal que ele ia fazer, era um PRF lá, que foi morto e tal. É raro mesmo, né? Mas é muito interessante, assim, é bem interessante. Pois é. Nós, assim, como eu falei, é um grande desafio o júri federal para o sistema de justiça. O juiz federal, com todo respeito, alguns dominam, claro, ele não compreende, não sabe totalmente como se conduzir. O Ministério Público Federal também, apesar de ter membros super qualificados, né? E nós também, às vezes nós perdemos, assim, poxa vida, eu tô com 3 júris em andamento, né? Ano passado nós fizemos um curso, né? Foi fantástico, com professores super qualificados. Então, melhorou surpreendentemente, né? A questão do júri, para a gente, melhorou bastante. Pegando um gancho no que o André falou da Justiça Federal, eu fui intimado na sentença, no recesso, né? Nessa sentença, o excesso de linguagem está evidente em várias passagens da sentença, né? Estou esperando somente o prazo de começar a contar para poder eu entrar com reze, né? Com recurso de distrito, porque isso é uma das situações na sentença, né? As testemunhas todas eu ouvi dizer
Olha só. E eu, na audiência, disse, excelência, essa testemunha de ouvir dizer, nós estamos no procedimento do júri, isso é a primeira fase, né? Sim. Sim. Eu queria que constasse que a defesa está resignada. Né? Não, doutor, mas está tudo gravado, mas a justiça do STJ disse que a testemunha de ouvir dizer não é aceitável no tribunal do júri. Mesmo assim, na sentença que eu fui intimado agora, está lá. As testemunhas, a autoria foi comprovada através do depoimento das testemunhas. Vai ser mais um item vai ser mais um tópico do recurso de distrito, né? Que eu vou ter que levantar, né? Sim. Então, assim, quando nós entramos no começo, no júri, é muito bom, porque você conhece o processo, você já começa a impugnar, você na parte do artigo 422, você já vai para cima, sabe? É diferente quando a gente pega, quando tem um advogado que abandonou a causa e nós somos intimados ali, a partir daquele momento. Difícil. Que aí você fica na loteria. Será que se ele fez um trabalho bom, perfeito, joia, fantástico. Mas se não fez, né? Então... E geralmente o hipossuficiente, ele tem todo um sistema contra, né? Então, assim, ele não tem dinheiro para comer, ele não tem dinheiro para estudar, ele não tem dinheiro para transporte. Será que ele vai ter dinheiro para defender, para pagar um advogado qualificado, né? Para uma ação de uma pena tão alta, né? Uma coisa, vida ou morte, ali você está decidindo sua vida, né? O tribunal do júri está decidindo não só a liberdade, está decidindo a vida de uma pessoa de uma forma dramática, né? O tribunal do júri, a experiência que a gente tem é essa, né, André? Né? Não é somente a liberdade que está em jogo ali, não. Ali é vida, é tudo ou nada, é a família lá, tudo, né? E nós temos casos, nós sabemos que o sistema falha, que a gente vê que a pessoa é inocente, a gente vê, tá lá e a acusação em cima, e aí o juiz também, né? Então a gente tem que contrapor, enquanto advogados criminalistas, a gente tem que se contrapor a esse sistema que às vezes ele é injusto, ele é desigual, ele eu diria até, é um sistema covarde, né? Porque ele, do outro lado, está toda a estrutura, né? Os Ministérios Públicos têm muito mais estrutura, tem estrutura de investigação, a polícia também, Sim. né? E o judiciário também, e de repente você está sozinho do outro lado, né? Daí a importância de uma comunidade como Mind Jus. Você está lá, eu vejo lá no nosso grupo, né? Verdade. Estamos precisando de um advogado criminalista em Cáceres, no Mato Grosso. Já trabalhei lá, já. Já? Já substituí lá. Falei um grande advogado, falei com ele agora aqui, um grande amigo de Cáceres, advogado fantástico. Aí, de repente, vem uma pessoa lá e aí a gente sabe que é qualificado. Porque para estar estudando, já é um plus. Sim. A gente já está participando da confraria, frequentando cursos, né, assistindo aulas, né, já é uma diferenciação, né? Sem dúvidas. Então, assim, eu não me arrependo de estar no Mind Jus, para mim é um grande prazer e, mais do que tudo, assim, eu pretendo continuar. A honra é nossa e vamos seguir junto aí por muitos longos anos ainda. Com certeza. Tem que falar para os seus colegas lá da defensoria que para eles terem mais decisões aqui favoráveis como essas aqui, tem que entrar na comunidade. Com certeza. Pois é, cara. Seus passos, Depender de mim. Agilizar esses memoriais aí. Cara, um negócio que você falou que eu acho que é super legal, uma das ferramentas, até uma coisa que é interessante, quando o João estava capitaneando isso, a nossa grande aposta, Robson, era a Mind Jus IA, sabe? Porque é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia e muitas vezes a gente delega isso para um estagiário, para um advogado, não fica do jeito que a gente gostaria, enfim. Pô, o João trabalhou no negócio, ficou redondo, legal. E quando a gente viu na prática, a ferramenta que o pessoal mais usou em dados, a gente sempre analisa os dados, a gente sempre analisa
a utilização Utilização. das ferramentas. A gente sempre faz uma análise para sempre entregar o melhor para os advogados. É uma análise bem séria, assim, bem pragmática, né, João? Uma hora até vamos divulgar essas análises, que é um negócio que é bem legal. Interessante. Bem legal mesmo. E a ferramenta que mais a galera usou foi a refutação IA. Foi a refutação, Foi, né? exatamente. Que é uma ferramenta que o João desenvolveu, que basicamente funciona assim. É uma ferramenta para refutar os argumentos da peça que você colocar lá. Pode ser a peça acusatória, a denúncia, você joga ali a denúncia, ela refuta os argumentos da denúncia. Dali você pode trazer alguma ideia para a sua peça, ou você pode colocar a sua própria peça lá, sua resposta à acusação, por exemplo, e ela refuta os seus argumentos. Ali você consegue avaliar a qualidade dos seus argumentos e, claro, se fizer sentido aquela refutação, se antecipar e sofisticar ali a sua petição. Então, foi a ferramenta que o pessoal mais usou. E até num negócio, né, João? Por exemplo, em acusações em massa, assim como foi 8 de janeiro, que as denúncias eram praticamente todas iguais. Se joga numa ferramenta dessa e ela dá bons contrapontos, cara, às vezes você tem milhares, centenas de defesas feitas, né? Sim. Esse é um negócio que é super legal. Sem dúvida, a gente pode contribuir para... Vamos fazer um acordo de cooperação com a Defensoria Pública. Com o maior prazer. Contem comigo. João, da minha parte, cara, super feliz. Robson, honrado, cara, de te receber aqui. Você é um cara que a gente admira, mais uma vez, um exemplo para o funcionalismo público, um exemplo para a DPU. Muito legal ver que tem gente que fala que funcionário público não trabalha, né? Pô, você é um cara que eu já não acredito nisso. O funcionário público trabalha muito, né? Você é um exemplo disso. Você é o cara que trabalha acima da régua. Pô, trabalha demais, um cara que é realmente vocacionado pro que faz, e para nós é uma honra muito grande ter você conosco aqui, meu irmão. Obrigado pelo tempo, obrigado pela presença e parabéns pelas 50 vitórias aí, que venham muitas outras e que muitas famílias continuem sendo impactadas pelo seu trabalho. Eu, assim, me sinto bastante feliz em receber, né, essa distinção, e gostaria de dedicar a duas colaboradoras que nos últimos 2 anos, justamente o período que realmente conseguimos essas vitórias, né? Elas, por uma questão orçamentária, elas foram desligadas, mas elas tiveram um papel importante nesses 2 últimos anos, né? Que legal, nesse alcance, né? E dizer o seguinte, para aquele advogado que recém-formado, que está começando na carreira, que ele não deixe de estudar a jurisprudência dos tribunais superiores. Sempre. E se ele puder, que ele participe de grupos como o Biden Jus, né? E esteja sempre estudando, porque se você não se atualizar com ferramentas, você vai passar para trás. Vai ser passado para trás. Vai ser. João, mensagem final aí para a turma. Não, o papo é excelente. Bom que você acrescentou muito aí com a sua visão da defensoria, com sua experiência gigantesca. E, Robson, muito obrigado. E mais uma vez, assim, não só eu, mas toda a advocacia, com certeza, admira muito o seu trabalho, o trabalho da defensoria. A sociedade ganha muito com o trabalho de vocês, assim, é um trabalho hercúleo, né, realmente de enfrentar ali um grande volume, pouca mão de obra, tudo contra vocês, contra a gente também na advocacia, mas sim, tem todos esses desafios peculiares da Defensoria Pública e, pô, muito obrigado mesmo pelo seu trabalho aí. Eu que agradeço. E uma honra, né, ter o Robson na nossa comunidade. Prazer bom muito demais, cara, muito bom, grande nome aí. Perfeito, obrigado. Galera, e para vocês que nos acompanharam até agora, a equipe, João, estava cobrando da gente que nós não estamos pedindo pro pessoal curtir, comentar, porque isso, cara, faz o YouTube entender que as pessoas estão gostando, e o YouTube, a inteligência deles ali leva a mensagem adiante. Então, esses dias estavam até falando, pô, André, você e o João, pô, tem que falar pro pessoal curtir, compartilhar, comentar no começo, no meio, no fim. Vocês estão falando só no fim, pô. Então... Às vezes a pessoa já vê que a conversa está caminhando pro final, ela já desliga. E ela não pega o momento final. A gente falou, compartilha, não sei o quê, curte. Aí eles falaram assim, André, tem muita visualização e pouca curtida. Porque vocês não estão pedindo. Então, quer dizer, as pessoas vêm até o final, porque está fazendo sentido, estão gostando, mas não estão curtindo. Então, você que viu essa parte aqui agora,
curta, compartilha. Pô, manda esse dia eu escutei isso num podcast, eu adorei. Manda pros 1000 amigos mais próximos. E tá tudo certo. Eu escutei isso do Bruno Perino. Achei muito. Manda pros 5.000 amigos mais próximos, tá bom? Não tem problema. Tá tudo certo pra gente levar essa mensagem adiante, levar a mensagem da defesa adiante e efetivamente que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento aqui que não está em todo lugar. Robson, valeu. João, valeu. Foi um prazer gigante. Pô, bom demais estar de volta. Tamo junto. Muito bom, boa. Valeu.